E aí pessoal, sou Rafael Vieira. Vamos continuar então a nossa série de sketch aqui, tá? A gente vai aprender hoje como montar uma água realista dentro do sketch. Esse projeto aqui é um projeto que a gente desenvolve durante o nosso curso, tá? Quem tiver interesse, o link vai estar aí na descrição. Lá a gente aprende certinho como montar esses materiais, material com relevo, para dar mais impressão de realidade na nossa cena, tá? Mas hoje o nosso foco aqui é mostrar como é que a gente vai fazer essa água realista da piscina. Bom, primeira coisa para fazer água eu tenho que ter a superfície aqui. Então eu vou pegar o lápis, vou fechar com uma linha aqui na aresta da piscina, ó, ele já vai reconhecer o polígono. Eu vou dar 2 cliques aqui que ele vai pegar tanto a minha área quanto o contorno. Eu vou copiar isso aqui para fora para ficar mais fácil da gente entender. Então eu vou mover, aperto Ctrl, ele copia essa área. Beleza. Vou deletar essa superfície aqui. Tá? E vamos trabalhar com ela aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é dar uma espessura para ela. Não precisa ser a profundidade da piscina, tá? Pode ser só alguns centímetros aí, ó. Eu no caso aqui vou puxar uns 30 centímetros. Beleza, joguei uns 30 centímetros. Eu vou criar um grupo disso aqui, ó. Vou vir aqui, seleciono toda ela, botão direito, criar grupo. Pronto, tenho um grupo. Vou criar agora o material da minha água. Então, para criar o material da água, eu vou vir aqui nos materiais e vou zerar primeiro, tá? Sempre zera primeiro para não ter o risco de copiar nenhuma propriedade de algum outro material que seja selecionado. Vou vir aqui para criar um novo. Vou colocar o nome aqui de água. Vou colocar um azulzinho aqui só para representar. Espera carregar aí. E vou pintar o meu grupo. Beleza. Só que a gente tem que ter certeza que o grupo também está pintado pelo lado de dentro, tá? Para não ter nenhum problema com a refração da água. Tá? Olha lá, no caso está pintado, então beleza. Vamos lá então para a configuração no V-Ray. Vou abrir aqui meu editor, né? Eu vou deixar aí para vocês, para download, um pacote de texturas aí, tá? Caso vocês queiram usar esse tipo de textura, de piso, de concreto, algumas texturas aí para vocês poderem baixar, tá bom? Vai estar na descrição aí também. Eu vou pegar aqui então a minha água, meu conta-gotas, e tá aqui. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou vir aqui no reflexo, eu vou colocar um pouquinho de reflexo na minha água, só para bater uma luzinha ali e dar um brilho nela, certo? Só para bater um brilhinho ali na água. Aqui na refração eu vou colocar, no máximo, se eu quiser água totalmente translúcida, certo? Se eu quiser uma coloraçãozinha, eu coloco menos aqui e vou ajustando o diffuse ali até chegar na cor mais ou menos que eu queira. Então se eu vou querer ela mais escura, mais clara, tal, eu configuro por aqui, certo? Mesmo conceito que a gente usa para fazer o vidro, por exemplo. Mas agora vamos à parte que interessa da água, que é criar as ondulações dela. Para criar aquelas ondinhas da água, eu vou descer aqui um pouquinho, ó, e vou vir aqui nessa janelinha de bump. Vou vir aqui na textura do bump e vou adicionar um bump específico, né? Vou colocar um bump chamado noise, no caso aqui o noise A. Tá lá. Então o que esse noise vai fazer? Ele vai criar elevações no nosso material de acordo com essas claridades aqui, ó. Mais claro, mais escuro, certo? Mais claro, mais baixo, onde for mais escuro vai ficar, perdão, onde for mais claro vai ficar mais alto, onde tiver mais escuro, mais baixo, certo? Então aqui, ó, eu tenho a amplitude dessa onda e a frequência com que ela acontece. Então, por exemplo, eu quero que a amplitude seja 0,3 e uma frequência, por exemplo, de 7. É um exemplo só. Beleza? Posso colocar aqui, sei lá, 0,7, certo? A gente pode ir configurando, tá? Vou deixar um aqui primeiro, só pra gente testar, depois a gente volta e vai configurando certinho. Beleza, é isso, tá? O segredo é colocar esse bump aqui. Eu vou fechar aqui, ó, e vou mover a minha água de volta para lá. Vou mover minha água de volta para o lugar dela.
Só vou deslocar ela um pouquinho para baixo. Aí eu vou deslocar coisa de uns 2 centímetros para baixo só. Por causa da altura da onda, né? Beleza. Eu vou posicionar minha cena aqui então. Pra gente poder fazer um teste. Beleza. Deixa eu ver como que tá a configuração dessa renderização. Vou colocar uma imagem menor aqui só para não demorar muito para fazer o nosso render. Bom, a gente pode notar aqui então que dá já para ver que a onda está muito pequena, certo? Espaçamento não está legal. Então a gente pode voltar lá e configurar essas ondulações, certo? Tá um pouquinho pesado para fazer porque tem bastante bloco nesse projeto, inclusive vegetação e tal, que é um pouco pesado. Mas a gente consegue ver que ela tem já a ondulaçãozinha. Olha lá. Tá. Então a questão do quanto ela vai ficar, a altura da tua onda e qual é a frequência com que essa onda se repete, é naquela configuraçãozinha do bump mesmo, certo? Então eu já vou dar um stop aqui. Vou mudar uma configuraçãozinha só para mostrar. E já refaço um render para mostrar então a diferença de você ir configurando e tal. Ó. Vou até aproximar um pouco mais a minha cena para ficar mais nítido. Vou selecionar então a minha água. Certo? Vou voltar aqui no bump, eu vou clicar aqui na textura e eu posso modificar, certo? Ah, eu quero 7 no comprimento ali, certo? Eu quero mais espaçado. E vou renderizar aqui. Tá, então não mexi nem na altura dela. Tá? Poderia ter alterado a altura da onda e tal. Vamos esperar um pouquinho para ver como é que ficou. Só na alteração de mudar a frequência da onda. Bom, tava demorando um pouquinho para renderizar, então eu desliguei os materiais, certo? Mas a gente ainda assim consegue ver que a nossa água está com uma onda muito pequena, muito próxima, tá? Então a gente teria que mudar de novo, tal. É questão de ajustar ela, pode como você quer fazer, certo? Vou fechar aqui o editor. Olha lá, aqui ele até mostra, se a gente quiser mudar aqui, por exemplo, e ver por um outro tipo, né? Olha lá, de como que ela tá ficando. Posso colocar aqui como nesse tipo de terreno. A gente vai vendo como que ela vai ficando aí, certo? Tá. Eu poderia, por exemplo, também aqui no reflexo colocar uma corzinha azul. Tá? Daria um reflexo legal na piscina, mais azulado. Tá? E modificando ela aqui, tá? Eu vou tentar fazer, olha lá, tá vendo? Então agora a onda tá bem mais espaçada. Tá? Se eu fizer um render aqui, ó. Lembrando que eu desliguei os materiais, por isso ficou tudo branco, tá? Mas agora com reflexo azul na piscina, talvez ela fique um pouco mais azulada, dê pra entender um pouco melhor. Olha lá. Mesmo sem terminar o render, a gente já começa a ver melhor as nossas ondas, então. Certo? Então tá lá como que ela ficou. Depois eu mostro lá aqui nas configurações de material aqui, ó. Certo? Então eu tenho um reflexozinho azul nela, posso deixar mais intenso ou não. Aqui no nosso bump, como é que ficou? Ficou 0,8 para amplitude, certo? Aumentei um pouquinho a altura da onda. E na multiplicação aqui da frequência eu coloquei 0,3, certo? A gente consegue ver então uma ondulação mais bonita para nossa água. Tá? Então terminar esse render aqui, mostra como é que fica. Daí é só vocês testarem no projeto de vocês e verem como é que ficou a água. Bom, tá aí o nosso render então. Tá branca, né? Porque os materiais são desligados, então a gente não consegue ver a pastilha ali embaixo. Eu gosto de deixar a água transparente, tá? Eu não gosto de deixar ela muito colorida, né? Mais azulada e tal. Porque afinal de contas a água é transparente, né? Se a água da sua piscina estiver azul aí, tem que ver o que está acontecendo com essa tua água. Então eu prefiro realmente deixar a água transparente, que é como ela é. Tá? E deixar com que o azul fique por conta da pastilha. Beleza?
Vou mostrar aqui rapidinho então como é que colocaria a água pronta do V-Ray, certo? Ó, só para lembrar, se você quiser ela mais azulada, você pode manualmente vir aqui na refração, ó, e tirando a refração, só deixando ela mais azulada, certo? Aí vai de você, de como você quer deixar a tua água. Tá? Eu gosto de deixar ela transparente mesmo. E deixo só um pouquinho azul aqui no reflexo, certo? Pra ter um reflexo e não ficar aquele reflexo muito branco na água. Bom, caso você queira usar água pronta, você pode vir aqui nos materiais prontos do V-Ray. Vem aqui em materiais. Vou pegar aqui líquidos. E aí você tem aqui as águas, ó. Qual que você quer usar, certo? Você tem essa daqui, que eu acho que é a mais neutra. Então acho que é mais tranquilo de usar ela, certo? Você tem ondas maiores aqui, mas eu vou usar como exemplo essa daqui mesmo. Vou carregar ela no projeto. Ela já vai vir pra cá, ó. Eu clico aqui e aplico no meu bloco, tá? Aí se você fizer a renderização, ele vai pela água que está ali. A cor que você vai ver base é do material que você está usando. É por isso que eu não gosto muito de deixar a água azulada. Eu gosto de deixar a cor por base da pastilha que eu estou trabalhando. Mas aí vai de gosto aí, fazem o teste, ver como é que fica, certo? Eu vou deixar um render d'água que eu fiz ali com todos os materiais só para vocês verem como é que ficou, tá? E só para entender, a gente tem... E a onda daqui é bem menor do que a que a gente configurou, né? Lá no Noise, né, a gente tem o Noise B também. Não que não dê pra fazer por ele, tá? Dá pra fazer por ele também. Você pode vir aqui no... Deixa eu voltar aqui a água que estava antes. Pronto. Você pode, por exemplo, usar o Noise B em vez do Noise A. Vou mostrar a diferença dos dois. Tá? Vou trocar aqui então. Vou dar um clear aqui. Aí eu pego aqui, eu coloco Noise B. É que ele só tem um valor pra gente mudar aqui, ó. Então tamanho, vou colocar o tamanho 5, por exemplo. Eu volto aqui, só que 5 vai ficar muito grande, tá? Então aqui, ó, no amount aqui eu vou colocar 0.5, tá? Vou colocar meio. E aí eu vou dar um render aqui. Então, ó lá. Chegamos num resultado bem próximo, né, do que a gente já tinha conseguido com o Noise A, né? Só que, igual eu falei, no outro a gente consegue configurar tanto a altura da onda quanto o espaçamento. Aqui é um valor fixo para os dois, né? Então o que você vai configurar é o quantitativo disso, certo? Do padrão que vocês estão enxergando aí, tá? Então, se achar mais fácil por ser um único valor, podem usar o Noise B sem problema, tá? Eu prefiro A por ter mais liberdade de configuração. Beleza? Tá? Então, finalizando aí, é isso, tá? Eu vou deixar um render aí pra vocês verem como é que ficou. Quiser aprender a fazer cenas como essa, aprender mais detalhadamente sobre água e sobre outros materiais, o link do curso está na descrição. E vou deixar um pacote de textura para vocês também na descrição, tá? Para vocês poderem configurar piso, a parede, da pedras, por exemplo, tem uma pedra aqui na cascata, e alguns outros objetos desses aí na descrição também para vocês poderem baixar. Beleza? Então é isso aí. E sigam a gente, tanto aqui no canal no YouTube, quanto nas nossas redes sociais, para ter mais dicas como essas e ter mais informações sobre nossos cursos aí. Até a próxima.